Vocês estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu. E com certeza esta noite também será uma noite de bênção, uma noite de vitória, porque onde Deus está, coisas grandes acontecem para a honra e glória do seu nome. E eu creio que o Senhor está neste lugar, Ele está aqui comigo, Ele está com você aonde quer que você estiver, porque estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome do Senhor Jesus. Por isso eu creio que o mesmo Deus que está comigo aqui está com você aonde quer que você estiver. Mas Ele está para te abençoar, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para estar também abençoando todos os seus negócios. Crê somente e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado e Ele vai continuar conosco. A sua palavra diz que o próprio Jesus falando antes de subir ao céu, Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus, porque o Senhor ainda está conosco, Ele vai estar conosco todos os dias, até o dia em que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Portanto, você que já está na presença do Senhor, que já está servindo a Ele, permaneça firme. Não deixe que as lutas desta vida venham impedir a sua caminhada. Não deixe que os tropeços, embaraços que muitas vezes acontecem, muitas vezes o inimigo coloca diante de nós, não deixe que isso impeça a sua caminhada com o Senhor nessa terra, porque só vão habitar com Ele por toda a eternidade aqueles que com certeza andarem com Ele aqui nessa terra, caminharem juntamente com Ele, servirem a Ele, fazendo a sua vontade, buscando a sua face, tendo intimidade com Ele, tendo assim aquele amor que está acima de todas as coisas. E assim nós vamos estar para sempre com Ele. Então permaneça firme, busque o Senhor, tenha certeza da vitória, porque o nosso Deus é Deus misericordioso, Ele é Deus grande, Ele é Deus forte e Ele pode fazer grandes coisas por todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, e o teu povo aonde quer que estiverem agora. Visita-os com a tua mão forte e poderosa, destruindo toda a força do mal, destruindo toda a fúria do adversário, destruindo toda a enfermidade maligna e toda a seta inflamada do inimigo. Meu Deus, abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Visita aqueles, meu Pai, que estão hospitalizados, os que estão encarcerados. Toca naqueles que estão, meu Deus e meu Pai, passando pelo vale. Envia teu socorro nesta noite para cada um. Socorre o aflito, socorre o necessitado. Socorre aquele, meu Pai, que está hospitalizado. Entra, meu Pai, com toda a provisão no lar, na família, onde quer que a minha voz chegar, onde quer que chegar também a minha imagem, que chegue a tua presença, que chegue a tua grande salvação. Oh Deus, que tu possas salvar, que tu possas curar, libertar, transformar pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. Eu repreendo
toda obra do inferno, todo espírito de inveja, toda obra maligna atuando no meio do teu povo, atuando nos lares, atuando nas famílias, que sai agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. E que estas vidas, meu Pai, que já estão comigo, a partir de agora recebam a tua bênção, recebam a tua cura, recebam o teu milagre, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Manifesta, Pai, o teu poder de cura e de milagres, para a honra e glória do teu nome. Faça, meu Pai, conforme a tua infinita bondade e misericórdia, e manifesta o teu grande poder. Nós te pedimos, nós te louvamos, e desde agora te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías. Isaías capítulo 38. Glória a Deus. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ezequias estava doente, mas o Senhor o curou. Porque a palavra de Deus é fiel. Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores ele levou sobre si no Calvário. E segundo a palavra de Deus, que vamos ler hoje, no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 38, nos fala claramente sobre a doença do rei Ezequias. E a sua palavra diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glória a Deus. Quando Isaías entrou no palácio de Ezequias, o rei Ezequias, ele sabia que Isaías vinha trazendo um recado da parte de Deus. Porque o rei Ezequias sabia que Isaías era profeta de Deus. E muitas vezes, quando o profeta de Deus entra em qualquer lugar, ou entra numa casa, ou fala com alguém, é exatamente naquele momento que o Senhor vai estar usando aquele profeta para transmitir um recado da parte de Deus. Porque o Senhor, ele ainda fala através dos seus servos que procuram realmente andar na presença dele, de acordo com a sua palavra. Ele fala através da palavra, através da maior de todas as profecias, que é a Bíblia. Mas ele também dá os dons de profetizar para os seus servos e suas servas. Isaías era profeta de Deus. Ele tinha chamado para profeta. Hoje em dia nós temos os dons, né? E entre os dons está também o dom de profetizar. Glória a Deus. Mas naquele tempo existia profetas. Isaías era profeta ungido de Deus.
E a palavra diz que o rei Ezequias estava doente. Ele adoeceu com uma enfermidade mortal. Quer dizer, era uma enfermidade incurável para a medicina da época. Como acontece ainda hoje, existem enfermidades que a medicina consegue, através de medicação, através de cirurgias, através de um tratamento mais rigoroso, a medicina consegue, através dos medicamentos, vencer a enfermidade. Mas existem ainda hoje enfermidades que a medicina não tem como curar. Que não existe remédio que venha combater aquela enfermidade e curar aquela pessoa que está, infelizmente, sofrendo com aquela doença. São doenças mortais, são doenças malignas, que só Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, tem poder para curar. Então a palavra de Deus diz que Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal. Isaías, filho de Amós, o profeta, foi até ele. Isaías chegou no palácio de Ezequias e se aproximou dele. Talvez Ezequias estivesse esperando uma boa notícia da parte de Isaías. Talvez ele, na hora que ele viu o profeta, talvez ele pensou, ele vai me dar uma boa notícia. Certamente Deus vai me curar. Certamente eu vou me levantar desta cama. Mas foi o contrário. Isaías se aproximou e disse para Ezequias, assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus, que notícia dura de se ouvir. Nenhum ser humano em sã consciência gostaria de ouvir um recado desse. E Ezequias, como ser humano que era, ele era rei, mas ele era ser humano, como nós somos. Quando ele ouviu essa notícia esse recado da parte de Isaías, com certeza toda a sua estrutura foi abalada. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, ele ficou totalmente abalado. Porque ele era ser humano como qualquer um de nós. Porque cada um de nós, quando vamos a um médico e fazemos os exames, ficamos aguardando os resultados. E quando vem um resultado que a gente sabe que é algo terrível, com certeza isso nos abala. Isso mexe com o nosso psicológico, mexe com todo o nosso ser. E a palavra de Deus diz que Ezequias se abateu. E a palavra diz que ele virou o seu rosto para a parede e chorou muitíssimo. Orando, chorando, ele virou o seu rosto contra a parede e começou a chorar e a falar com Deus. Senhor, lembra-te de que eu tenho andado na tua presença.
Glória a Deus. Lembra-te que eu tenho andado diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Isaías já estava no pátio. Ele já estava indo embora. Porque ele foi fazer o que o Senhor mandou. O Senhor mandou ele ir lá dar o recado para Ezequias. Ele foi lá e deu o recado, virou as costas e foi embora. Mas Ezequias não perdeu tempo. Ele começou a clamar ao Senhor e começou a chorar. E Deus, ele ouviu a oração de Ezequias. Ele viu o choro de Ezequias. Então, Isaías já estava no pátio, voltando para casa, indo embora, mas o Senhor falou para Isaías: volta lá. E diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meu Deus. Para Ezequias, após aquele recado de Isaías, seria o fim. Mas Ezequias, ele tinha obras diante de Deus. Ele tinha como se justificar perante o Senhor. E ele disse: lembra-te, Senhor, de que tenho andado na tua presença. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que andei diante de ti em verdade. Quer dizer, Ezequias, ele não estava andando na presença de Deus com falsidade, com mentira, se passando por um servo de Deus quando na verdade não era. Por isso ele pôde orar e confessar quem realmente ele era. Ele disse: lembra-te, Senhor, de que eu tenho andado na tua presença com sinceridade. Meu Deus. Em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que é reto aos teus olhos. Quer dizer, Ezequias tinha obras de acordo com a palavra de Deus. Então ele se colocou ali diante do Senhor, pedindo que o Senhor se lembrasse de tudo que ele já havia feito, de como ele tinha andado até aquele momento na presença de Deus. E quando o Senhor viu as lágrimas de Ezequias e ouviu a oração dele, com certeza o Senhor constatou que tudo que ele falou era verdade. Então, Ezequias, ele conseguiu tocar no coração de Deus. Ele conseguiu se lembrar de tudo que Ezequias já havia feito. Então ele mudou. O Senhor, ele mudou os seus planos a respeito de Ezequias. E ele foi falar com o profeta que já estava saindo. Volta lá. E diz a Ezequias: assim diz o Senhor,
O Deus de Davi, teu pai. Glória a Deus. Ao Senhor se lembrando de novo de Davi. Porque o que nós semeamos nessa terra vai ficar diante de Deus como memorial. E mais tarde, os nossos descendentes vão colher os frutos daquilo que nós plantamos. Porque o Senhor sabe, Ele conhece as nossas obras. Como Ele fala ao apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, escrevendo às 7 igrejas da Ásia: eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Como é maravilhoso sabermos que qualquer pessoa pode nos criticar, pode falar mal de nós, pode dizer que nós não somos nada, mas perante o Senhor não. Podemos ter vários acusadores e temos o acusador principal, que é o adversário da nossa alma, mas o Senhor conhece as nossas obras. E a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Nós podemos dizer: eu tenho um monte de fé, eu tenho uma fé enorme em Deus. Mas e as obras? Onde é que estão as obras que demonstre realmente a nossa fé? Glória a Deus. Ezequias tinha obras diante de Deus. E eu me lembro de que uma certa feita eu estava passando por uma situação e o Senhor usou uma irmã que estava pregando através da televisão. E o Senhor a usou dizendo que havia obras diante dele. Através da minha vida, havia obras diante dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou: existe obras diante de mim. E por isso, esta situação que você está vivendo não vai ficar assim. Vou eu entrar nesta situação. E quando o Senhor fala que vai entrar numa determinada situação que estivermos enfrentando, podemos começar a glorificar o nome dele. E já podemos testemunhar, porque a vitória já é certa, pelo sangue de Jesus. Ezequias clamou e o Senhor respondeu. O Senhor fez com que Isaías retornasse. Volta lá. Fala para o meu servo Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos a mais na sua vida aqui na terra. Meu Deus do céu. E tem mais. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Glória a Deus. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso, que antes de nós chegarmos a Ele, reclamando de alguém, ou falando mal de alguém, de algum irmão, de alguma irmã, o Senhor, melhor do que nós, sabe muito bem quem é aquele irmão, quem é aquela irmã. Ele sabe. E com certeza,
Não vai adiantar os nossos acusadores nos acusar diante do Senhor, porque o Senhor conhece as nossas obras. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. O Senhor, além de acrescentar mais 15 anos de vida a Ezequias, ainda o livrou do rei da Síria, ainda fez outras coisas grandes na vida de Ezequias. E enquanto Ezequias viveu, houve paz. O Senhor não permitiu que ninguém viesse contra ele, contra o seu reino. Porque Ezequias tinha obras diante de Deus. Por isso que é importante nós semearmos na seara do Senhor. Vale a pena nós semearmos no campo que é de Deus. Porque vai estar tudo diante dele. Tudo está diante do Senhor. E o Senhor é aquele que está vendo e observando todas as coisas. E ele sabe muito bem, antes daqueles que te apontam, te acusar, o Senhor sabe quem você é e tudo que você faz. E é a nossa fé no nome dele que nos justifica perante os homens, perante o inimigo das nossas almas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Guarde esta palavra no seu coração. E tenha certeza de que o nosso Deus é aquele que nos justifica. E é nele que podemos confiar. Porque é dele que vem também o nosso socorro. Então, creia no socorro de Deus. O Senhor é Deus que socorre. Ele é socorro presente na tribulação. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Esse Deus zeloso, esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, esse Deus que é amor, mas é também justiça. Por isso que não podemos pensar que caminhando neste caminho que é Jesus, que nós somos donos de nós mesmos e que fazemos tudo o que queremos, do nosso jeito, da nossa maneira, e achando que Deus está de acordo com tudo aquilo que nós fizermos. Temos que ter certeza de que Ele está de acordo realmente. Porque senão, com certeza, Ele vai estar fazendo justiça. Então esteja na presença do Senhor, mas esteja de verdade. Não brinque com Deus, não. Não brinque com esse Deus, não. A palavra de Deus diz que não erreis, Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Não brinque com Deus. Você pode brincar com qualquer pessoa, com qualquer animal que você tenha. Você pode brincar com as crianças, brincar com qualquer um. Mas não brinque com Deus. Não queira enganar Deus, porque ninguém consegue enganá-lo. Porque Ele vê todas as coisas. A sua palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo, que percorre toda a face da terra. De Deus ninguém zomba. Eu vejo muitas pessoas falarem mal de Deus e falar que
que Deus não é nada, que Deus não existe. O insensato diz, não há Deus. Aí continua fazendo coisa errada, continua praticando mal, continua fazendo tudo aquilo que o inimigo gosta, dizendo que Deus não existe. Mas eu quero dizer para você, ele existe. Ele não só existe, mas ele é que fez com que tudo que nós estamos vendo existisse. Glória a Deus. Ele é o supremo criador de todas as coisas. E ele vê tudo. E ele conhece o coração de cada ser humano. Aquele que é sincero, aquele que é fiel, aquele que é falso, que fala uma coisa e faz outra, que promete uma coisa e faz outra, que engana as pessoas, que as pessoas pensam, poxa, como é bonzinho, olha como essa pessoa é boinha, né? Como diz o baiano, boinha, como essa pessoa é maravilhosa. E é só engano, porque só o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Mas que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê forças, porque este mundo, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. E nós temos que cuidar das nossas vidas na presença de Deus. Nós temos que ter cuidado, porque os dias são maus. E o adversário está trabalhando mais do que nunca para ver se consegue impedir que alguém consiga chegar ao céu. A batalha é travada, mas o Deus que servimos é maior que tudo. Glória a Deus. Vamos continuar caminhando, continuar orando. Se alguma coisa fomos acusados, vamos nos justificar perante o Senhor. Vamos clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E vamos caminhar com firmeza, com fé, com esperança, com dignidade e deixa o adversário para lá. E quando ele se aproximar, clame o sangue de Jesus e repreenda ele. Usa a autoridade que o Senhor te deu. Não fique com medo, não, porque o medo não nos livra. O que nos livra é a nossa fé, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você pode se inscrever no nosso canal. E ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho. Porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando. Convide mais pessoas que convivem com você, que são amigas, que são parentes, que precisam de uma bênção de Deus, que precisam ouvir mais a palavra de Deus e orar também junto com a gente. Convide essas pessoas para estar conosco todas as madrugadas. E com certeza Deus vai começar a fazer uma grande obra na vida delas. Deus vai mudar assim, da água para o vinho, a situação delas. Porque esse Deus é maravilhoso. Eu às vezes fico pensando, meu Deus do céu. Desde que nós iniciamos a transmissão dessa live, que foi em 2020, eu não sei o que é deitar na cama 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Não, meia-noite é o momento que a gente está junto. Então, o momento que eu vou dormir, o horário que geralmente eu vou dormir é a partir de 2 horas da manhã. Que eu fico às vezes até 1h30. E depois de 1h30 ainda vou orar, ainda vou buscar mais a Deus. E depois é que eu vou procurar descansar para o outro dia, para o mesmo dia. E eu louvo a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós temos conseguido alcançar vidas, porque
eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu amo lidar com o ser humano. Porque, para começar, de toda a criação de Deus, de tudo que Deus criou, a criação que Ele mais ama é o ser humano. E Ele deu a vida por cada um de nós, ali na cruz do Calvário. Então eu vejo assim a situação da humanidade hoje, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que deixaram de caminhar com Ele, e eu começo a entender que, como servos de Deus, nós não podemos ficar calados, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que só existe um Deus, que é o supremo criador de todas as coisas. E há tantas pessoas que estão distanciadas desse Deus, há tantas pessoas que não crêem no Deus verdadeiro. Crê superficialmente, sabe aquele negócio, eu creio, amém, mas não tem intimidade com Ele, não tem comunhão com Ele. Não teve ainda a oportunidade de se aproximar dEle como Ele deseja que seja. Porque o Senhor, Ele quer que o ser humano se aproxime dEle de verdade. Não é conhecê-lo só de nome, não. Jó, depois que ele passou por toda aquela provação, foi que ele entendeu que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Ele mesmo confessa, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus, coisa maravilhosa. Depois que Jó passou por todo aquele processo, por todas aquelas perdas que ele teve na vida dele, então ele falou para o Senhor, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Tem muitas pessoas no mundo que conhecem o Senhor Deus de ouvir falar. Conhece Jesus de ouvir falar. Mas não conseguiram ter um encontro com Ele. O que muda em nossas vidas não é ouvir falar de Jesus. Não é ouvir alguém falar a respeito dele, a respeito do sacrifício dele na cruz do Calvário para nos salvar, o sacrifício que ele fez, descendo do céu, descendo da sua glória e vindo a este mundo como ser humano e se humilhou até a morte, morte de cruz, por amor ao ser humano. Muitos poucos conhecem esse Jesus, de andar com Ele, de viver com Ele aqui na terra. Conhece de ouvir falar, como eu também antes conhecia de ouvir falar. Alguém falava de Jesus. Alguém me apresentou um Jesus que não me convenceu. Até que eu encontrei através da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então eu entendi que o Jesus que a Bíblia se refere é um Jesus vivo. E é um Jesus que vive no coração daquele que crê, que vive na vida daqueles que buscam a Ele de todo o coração e entregaram suas vidas a Ele e andam com Ele nessa terra para viver com Ele por toda a eternidade. Então não é apenas de ouvir falar que eu conheço Jesus, não. É de andar com Ele. É de falar com Ele e Ele falar comigo. Glória a Deus, eu sei que Ele fala, eu sei que Ele vê, eu sei que Ele ouve. Glória a Deus. Eu sei que Ele faz. Ele faz milagres. Ele liberta
o ser humano, ele transforma o ser humano, só ele pode fazer isso. Por pior que seja o ser humano, o Senhor Jesus tem poder para transformá-lo. Para fazer com que aquele ser humano se torne uma pessoa totalmente liberta, transformada e disposta a viver com Ele aqui na terra, para poder viver com Ele por toda a eternidade. Só Ele tem esse poder. Então se aproxime dEle e creia que Ele pode te libertar, te transformar. E creia que Ele pode abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E só Ele pode fazer isso. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Convide as pessoas para estar participando dessa live. Convide as pessoas para colocar o nome delas na nossa oração. Estamos aqui com o nosso caderno de oração, que oramos durante a transmissão, oramos pela madrugada, oramos pela manhã, logo cedinho, e estamos sempre clamando ao Senhor por aqueles que têm pedido as nossas orações. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele ouve e responde o clamor do aflito e do necessitado. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Os meus auxiliares não estão aqui agora. Os meus auxiliares acho que estão quase dormindo, viu? Mas graças a Deus que estamos aqui. Se você desejar fazer um jejum pela sua casa, pela sua família, pedindo a Deus caminho seguro para você, para a sua casa, para a sua família, é só você fazer o nosso jejum que está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21 em diante, que é o jejum da jornada feliz. Estamos nesse jejum desde 2020. Alguém pode perguntar, mas vocês estão de jejum desde aquela época até agora? Não. Nós fazemos esse jejum pelo menos uma vez, 2 vezes por semana. Nós oramos, nós jejuamos em favor do nosso lar, em favor da nossa família. E o nosso Deus, é Ele que nos dá a vitória. E a nossa oração é exatamente essa, para que o Senhor prepare caminho seguro para nós, para nossa família, e para que o Senhor esteja guardando tudo que o Senhor nos tem dado, para que o inimigo não tenha poder para tocar, para que ele não tenha poder para impedir a nossa caminhada. Então, se você desejar fazer esse jejum, está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Leia e você vai ver o porquê desse jejum. Glória a Deus, e Deus te abençoe. Nós vamos daqui a pouco estar fazendo a nossa última oração. E nós vamos estar orando por todos cujos nomes estão no nosso caderno de oração. E agradecendo ao Senhor porque Ele tem ouvido as nossas orações e porque o Senhor fez uma obra maravilhosa ali entre Israel e o Hamas. Nós sabemos que ainda não está completo, mas o Senhor já está agindo. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes naquele lugar. Temos que continuar orando para que tudo seja colocado no seu devido lugar, para que o Senhor se compadeça daquelas pessoas que estão voltando para suas casas sem ter casa, e estão voltando para o seu lugar sem saber
aonde vão ficar e não possuem nada até para se alimentar. Mas vamos crer que através da nossa oração o Senhor vai prover e vai fazer uma obra na vida de todos aqueles que ali estão. Temos que agradecer ao Senhor pela vitória que o Senhor concedeu, porque desde que começou aquela situação, nós estamos orando para que o Senhor coloque um fim naquela situação. E graças a Deus que esta semana o Senhor entrou na situação. E graças a Deus, eu creio que vai ser para valer, para a glória do seu nome. Glória a Deus, vamos continuar então orando para que o Senhor faça uma obra completa naquele lugar. E agora vamos continuar orando pelos nossos irmãos ali na Ucrânia, para que Deus coloque a tua mão e faça a obra também ali, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não se esqueça que nós estamos além do YouTube, nós estamos também no Face, estamos também no Instagram. Então você pode nos acompanhar através do Instagram e através do Facebook. E você pode estar também convidando pessoas para se inscrever no nosso canal no YouTube e também para estar nos assistindo através do Instagram ou através do Facebook. Temos algumas pessoas já no Facebook. E não se esqueça também de nas suas orações estar intercedendo por mim, pela minha família, para que o Senhor continue nos abençoando, como até aqui Ele tem nos abençoado e nos sustentado. E temos certeza que Ele vai continuar nos ajudando, porque é dele que vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Você também pode participar e nos ajudar com a sua doação. Você que pode nos ajudar fazendo sua doação, o valor que você puder, para que a gente esteja ajudando as pessoas que precisam, que nos procuram porque estão precisando. E como eu já disse, eu fico muito abatida quando as pessoas pedem alguma coisa e eu não tenho para dar. Então eu sempre peço para que vocês que estão comigo neste propósito, desde 2020, os que entraram agora em 2025, que vocês que puderem nos ajude para que a gente possa manter a transmissão e também ajudar aqueles que nos procuram precisando de ajuda. E assim nós vamos continuar neste propósito até o dia que o Senhor permitir. Mas até aqui Ele tem nos permitido e tem nos ajudado. E Ele tem usado seus anjos também para nos ajudar. Quando eu falo anjos, às vezes as pessoas pensam assim, mas anjos com asa? Não, anjos sem asas mesmo, são anjos, são homens e mulheres de Deus que são usados por Deus para ajudar a obra de Deus nessa terra. E eu louvo a Deus por essas vidas, porque se não fosse elas ajudando, com certeza nós não conseguiríamos. Mas o Senhor tem usado esses anjos para nos ajudar e para que possamos ajudar os outros também. Então eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem nos ajudado. Tenha certeza de que não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena, porque o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele é poderoso para te conceder muito mais do que o que você puder nos ajudar. Glória a Deus. Nós vamos estar orando daqui a pouco por todos vocês. Vamos estar clamando ao Senhor na certeza de que Ele ouve e responde às nossas orações. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você que desejar colocar seu nome na oração, pode fazer isso a partir de agora, que nós vamos estar anotando seu nome. E eu quero pedir
a vocês que estejam orando. Continue orando pelo Brasil. Continue buscando a presença do Senhor para que o Senhor possa colocar tudo nos seus devidos lugares. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Você pode estar entrando em contato com a gente através do nosso WhatsApp, deixando seu pedido de oração. Até durante o dia você pode fazer isso. Que aí quando nós começarmos a transmissão, nós já vamos ter o seu nome ali, para que a gente possa estar orando. Só que eu não oro sozinha, não. Vocês precisam orar junto comigo, para que o Senhor possa estar fazendo uma obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Doris Silva pede oração pela saúde da Priscila. Doris. Quando você pedir a oração, coloque a cidade de onde você está falando, o estado, para nós sabermos até onde estamos chegando. Priscila? Pede oração para Priscila. Priscila. Glória a Deus. Vamos estar orando pela Priscila. Júnior Costa pede uma palavra. Júnior pede uma palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe Júnior. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É Tiago, capítulo 4, versículo 8. Leia Tiago, capítulo 4, Júnior. Mas se aproxime mais de Deus, tá? Chegue-se mais a Ele. E Ele vai se aproximar mais de você. Entendeu? Chegar como? Através da oração. Através da meditação na palavra. Através de estar mais vezes na casa de Deus. Buscando a Ele de todo o seu coração. E com certeza, Ele também vai chegar a você. E vai te abençoar de uma maneira toda especial. Leia Tiago, capítulo 4. Rayane pede oração pela vida dela e uma palavra. Rayane. Está orando pela Rayane, certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Leia lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, e você vai entender o que o Senhor está falando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é um dos frutos do Espírito. Então vamos procurar. A palavra de Deus diz que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Então, Rayane, busque a mansidão através da oração, e Deus vai te conceder. Mateus capítulo 5. Adelso pede oração para sua família, por libertação de todas as amarração, ilegalidade, miséria e inveja. Queima Jesus. Maior é o que está em nós, ó Deus, do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus. Adson Paiva pede oração e uma palavra. Como é o nome? Adson. Adson. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Adson. Vamos estar orando daqui a pouco. Vamos crer no socorro de Deus que é presente. E então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Viu, Adson?
O Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Leia Mateus capítulo 16 e o Senhor vai falar, com certeza, de uma maneira que você vai entender. Mas, glória a Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar, você vai entender através dessa palavra. Mateus capítulo 16. Eliana Ueta, ela pede oração pela vida de Giovanni, por libertação e livramento. Oração. Giovanni. Glória a Deus, vamos estar orando. Paulinha Gomes diz que é de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que Deus abençoe os mineiros, meus conterrâneos de Minas, vai. Giovanni, a oração, a Paulinha Isso, ela pede oração pela vida dela, pela família e uma palavra. Paulinha do que mesmo? Gomes. Paulinha de Belo Horizonte. Minha irmã mora em Belo Horizonte, Paulinha. Tem um monte de gente da minha família em Belo Horizonte. Faz tempo que eu não vou lá, mas Deus vai preparar para eu ir lá. Vamos estar orando. Glória a Deus. Vamos crer no socorro de Deus que é presente. O Senhor, eu sempre falo, através da transmissão das lives, que e mesmo quando eu estou pregando, transmitindo a palavra na igreja, como seres humanos, todos nós falhamos, mas o nosso Deus não falha. Por isso que vale a pena confiar nele. Confiar nele mesmo, de verdade. E não ficarmos assim contando os nossos problemas para uma pessoa que não pode nos ajudar. Porque a gente vai contar para a pessoa está pior do que a gente. Então nós temos que estar colocando os nossos problemas diante do Senhor e pedindo e nos unindo com pessoas que podem nos ajudar em oração. Porque a oração é a chave da vitória. Quando nós oramos, o Senhor trabalha. Quando nós paramos de orar, o Senhor também vai parar de trabalhar. Porque a oração é como se fosse os trilhos de uma locomotiva. Você entendeu? A locomotiva ou o trem, como nós falamos, ele não vai andar se não tiver os trilhos. E assim também é o nosso Deus. Ele anda conforme a oração da igreja. O Senhor opera na nossa vida conforme a nossa oração. Se nós orarmos pouco ou orarmos nada, não tem como o Senhor operar na nossa vida, porque Ele nem sabe o que é que nós queremos. Porque tudo que nós precisamos, nós falamos com Ele através da oração. Aí alguém pode dizer, mas Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe sim. Mas você só vai saber realmente o que o seu filho precisa, ou alguém da sua família precisa, se ele chegar em você e falar. Senão você vai supor. Você vai pensar que eles estão precisando de alguma coisa, mas eles não estão falando nada. Mas quando a pessoa chega e fala, aí a sua responsabilidade é grande, porque você sabe que aquela pessoa, ela também sabe que você já sabe a necessidade dela. Então é algo tremendo a oração. Mas nós temos que entender que Deus, ele trabalha conforme a oração da igreja. E a igreja somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo aqui na terra. Nós representamos a igreja. Se nós orarmos como membros do corpo de Cristo, como igreja, o Senhor vai trabalhar em nosso favor. Ele vai trabalhar em favor do seu povo. Mas se a igreja não ora, se o povo de Deus não ora, como é que Deus vai trabalhar?
Como é que Deus vai fazer alguma coisa se ninguém está clamando, se ninguém está falando nada? Deus, ele só se levantou para tirar o povo de Israel da terra do Egito quando o povo começou a orar. Quando o povo cansou de ser escravo, sabe? 400 e não sei quantos anos na escravidão. Aí o povo cansou e começou a clamar, a pedir socorro, a pedir que o Senhor tirasse eles do Egito. Mas enquanto eles estavam ali, seguindo os costumes do Egito, comendo as comidas, né, as cebolas, os pepinos, os alhos, as carnes do Egito, eles não se preocuparam. Mas quando eles começaram a ser oprimidos e quando eles começaram a sofrer, então eles começaram a clamar ao Senhor. E foi aí que o Senhor, por causa do clamor deles, o Senhor decidiu usar Moisés para tirá-los da terra do Egito, da terra da escravidão. Então eu entendo assim, que enquanto nós estamos concordando com a situação que nós estamos vivendo, por pior que ela seja, e nós estamos concordando, quando a gente está concordando, a gente não ora. A gente não ora, a gente não jejua para que o Senhor nos tire daquela situação, para que o Senhor mude a nossa sorte, nós vamos aceitando tudo. Então a gente vai continuar assim. Mas se a gente começar a orar para que as coisas comecem a andar na nossa vida, para que as coisas começam a mudar, com certeza nós vamos ver as coisas mudarem. E nós vamos ver o Senhor trabalhar. Porque quando nós estamos orando, nós podemos ver a diferença. Se nós não estamos orando, não estamos colocando aquela situação diante do Senhor, as coisas vão ficando assim, ano após ano. Mas se nós nos revoltarmos contra a situação que estamos vivendo e começarmos a orar e a falar com Deus, Senhor, me tira dessa situação, faz algo novo na minha vida, me tira dessa prostração, prepara diante de ti tudo que eu preciso. Se nós começarmos a orar, então o Senhor vai começar a trabalhar, o mundo espiritual vai começar o Senhor vai começar a interferir no mundo espiritual e Ele vai estar agindo em nosso favor. A palavra de Deus diz que Daniel, o profeta Daniel, orou 21 dias. Que ele começou a orar e a oração não era respondida. E ele precisava de uma resposta da parte de Deus. Mas ele começou a orar, começou a jejuar e a resposta não vinha. E ele continuou orando. Ele foi persistente. Tem gente que ora 2, 3 vezes e não recebe, para de orar. Mas Daniel continuou orando. Até que o Senhor enviou a resposta. E quando o anjo chegou trazendo a resposta para ele, o anjo explicou para ele por que não tinha vindo antes. Por que a resposta não chegou antes? Havia impedimento. Havia um principado que impediu que o anjo passasse com a resposta da parte de Deus para entregar para o profeta Daniel. E através das orações de Daniel, que Daniel não parou de orar, ele continuou orando, então o Senhor enviou um arcanjo para pelejar contra aquele principado. E o anjo conseguiu passar e levar a resposta para o profeta Daniel. O mundo espiritual existe e nós temos que entender que se nós não orarmos, não tem como nós vencermos as potestades malignas que atuam no mundo espiritual. E através de orarmos, o Senhor vai
pelejar por nós e nós vamos vencer toda e qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Rosimeire pede oração pela sua família e saúde. Rosimeire. O Alan pede uma palavra. Rosimeire pede oração para a família. Glória a Deus. O Alan. Vamos estar orando, Rosimeire, daqui a pouco. Vão se preparando aí, não vamos deixar orar sozinha, hein? Quem guiou o Espírito do Senhor? O que conselheiro o ensinou? Isaías 40, Alan. Leia Isaías 40. O versículo que saiu para você foi Isaías 40, versículo 13. Mas leia Isaías 40, o capítulo todo, e você vai entender melhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Ana Paula Ferreira, ela pede oração pela vida dela e todas as áreas da sua vida. Ana Paula. Vamos estar orando, Ana Paula. Manuela Evaristo pede oração por libertação de Maísa Lima. Manuela. Ela pede oração para Maísa. Vamos estar orando. Glória a Deus. Como é que chama o bebê da Cineia mesmo? Mateu. Vamos estar orando pelo Mateu, filho da... Como é que chama a mãe dele? Samira. Filho da Samira. Um bebê que está internado. Vamos estar colocando o nome dele na oração. Vamos estar orando por ele para que o Senhor esteja visitando ele e a mãe dele ali naquele hospital e concedendo a cura e o milagre para a glória do seu nome. A mãe dele chama Samira, né? Samira. A irmã Maria Antônia Dias, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Maria Antônia, Deus abençoe. Aqui da igreja da Vila Paulista. Deus abençoe você, toda a sua casa, a sua família, viu? Deus guarde você. Paulo César pede oração pela sua saúde. Paulo César. Vamos estar orando. Glória a Deus. Estamos aqui. Emerson diz, paz do Senhor, Emerson Lima. Emerson Lima. Que Deus abençoe, Emerson. Eles estão pelo Instagram, Facebook. Pelo Facebook. Deus abençoe todos vocês que estão pelo Face, que estão pelo YouTube e aqueles que estão também pelo Instagram. Que Deus abençoe todos vocês. Já já vamos entrar em oração. Então se preparem, peguem um copo com água, você que não está bem de saúde, vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor. O nosso Deus é aquele que está aqui, mas está com você também, aonde você estiver. E tenha certeza de que nós não estamos aqui em vão, porque quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos o Senhor. Glória a Deus, e eu tenho certeza que Ele está aqui. E aonde quer que você estiver, com certeza Ele está também. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença. Eu aqui nesta sala de oração e os Teus servos, as Tuas servas, aonde quer que estiverem. Meu Deus, eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. É Deus que chega onde eu não posso chegar. É o Deus que faz aquilo que eu não posso fazer. Meu Deus, Tu sabes que o que eu posso fazer pela Tua infinita bondade e misericórdia é clamar a Ti em favor dessas vidas. Clamar pelo socorro do Senhor. Por isso, nesta hora, Pai, eu clamo a Ti juntamente com todos aqueles que estão comigo neste propósito. Aqueles que estão desde 2020, que entraram depois de 2020,
que estamos agora em 2025. Meu Deus e meu Pai, estamos juntos e unidos nesta fé, no teu santo nome, clamando para que o Senhor venha socorrer aqueles que estão aflitos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão no leito de dor, que estão encarcerados. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão nas casas de recuperação, que estão nos asilos, as crianças nos orfanatos. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. Estende as tuas mãos também sobre aqueles que estão nos asilos, Pai. Tem misericórdia, trabalharam a vida inteira, Pai, para cuidar dos filhos e agora estão no asilo porque os filhos não têm tempo para cuidar e não querem cuidar. Mas que o Senhor possa cuidar de cada um. Que o Senhor venha socorrer cada um. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro pelo Brasil, Senhor, pelas autoridades constituídas do Brasil. Eu clamo a Ti por socorro, que o Senhor venha, meu Pai, fazer uma grande obra nesta nação. Este país que tem promessas do Senhor, de um grande reavivamento espiritual que atingirá toda a terra. Eu creio, Senhor, nas Tuas promessas. Por isso manifesto o Teu poder nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos. Faz uma obra gloriosa, meu Pai, na vida daqueles que estão comigo de outros estados, de outras cidades, outros bairros e ruas, outros países. Oro por cada país onde a minha voz está chegando, onde a minha imagem está chegando e creio no Teu milagre, Senhor, na vida de cada um que está comigo neste propósito. Eu clamo, meu Pai amado, pelo Teu nome, em favor desta nação, em favor desse estado, desta cidade, de todos os estados, cidades, vilas e aldeias do Brasil. Toma conta, Senhor. Faz a Tua obra, confunda o adversário. Faz justiça nesta nação, porque o Senhor é Deus que peleja com justiça. Manifesta o Teu poder e lembra-te dos menos favorecidos. Lembra-te, Senhor, do órfão, lembra-te da viúva. Lembra-te, meu Deus, daqueles que não têm ninguém por eles. Visita agora, Senhor, e opera. Envia socorro do céu para aqueles que estão nas UTIs, que estão hospitalizados, encarcerados. Eu oro pelas crianças, meu Pai, que estão nas UTIs. Eu oro pelo Mateu, eu oro pela Samira, meu Pai, que é a mãe do Mateu. Eu oro por toda essa família. Eu repreendo o espírito da enfermidade. Eu repreendo todo o mal que estiver atuando na vida do Mateu, na vida da Samira, na vida do seu esposo e toda a sua família. Faz a Tua obra de cura e de milagres, porque Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de maravilhas. Abençoa a Tua igreja na terra, meu Pai. Fortalece o Teu povo com Teu poder e a Tua graça. Renova, Deus, as forças, a fé, a esperança de cada um. E abençoa cada lar, cada família aqui representados. Abençoa todos aqueles que têm nos ajudado, que não falte a eles nem coisa pequena, nem coisa grande, mas supre cada necessidade. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu meio de vida. Derrama sobre eles a bênção da saúde, a cura e o milagre. Deus, eu coloco tudo nas Tuas mãos. Oro por aqueles que vivem nas ruas da cidade ao relento, aqueles que vivem, meu Pai, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de barracas, de marquises. Meu Deus, eu os coloco em Tuas mãos e peço que o Senhor venha fazer uma grande obra, meu Pai, nesta nação. Toca no coração das autoridades constituídas e usa cada autoridade, meu Pai, para cumprir o seu papel na face dessa terra. Em nome de Jesus, eu oro também pelas autoridades eclesiásticas, que cada um possa cumprir o seu papel, fazendo o Teu querer, Senhor, e não o querer próprio. Deus eterno, manifesta o Teu poder. Envia, Senhor, o Teu socorro. Envia a Tua bênção, a Tua cura e o Teu milagre, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te suplico e eu te agradeço,
É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma cada um dos meus familiares e da minha família em tuas mãos. Guarda e protege, livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. E Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, a você, a sua casa e a sua família. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.